O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie operários trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de nosso Senhor. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, judeus. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo, já chegou. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho, sente aí um pouquinho. Evangelho muito importante. Muito bonito. Eu quero refletir aqui com você. Tá? Naquele tempo, é agora, na hora que é anunciado, acontece. O Senhor olha as multidões, compadece-se delas. O que é a compaixão? Ter misericórdia por alguém. Compaixão. Paixão, que é sofrer. Sofrer com. É você ver alguém com fome ou sofrendo e você sentir a dor do outro. Não é só dizer Deus abençoe. Abençoe e deixe do jeito que está. Tá? É você sentir a dor do outro, se compadecer e ajudar o outro a sair daquela situação. Claro, se você puder e quiser. Mas todo mundo pode. Ou ao menos escutar o outro. Quem é que não pode escutar o outro? Quem não quer escutar? Né? Então, ele tem compaixão de quem dá a multidão. E por que ele tem compaixão? Porque a multidão está cansada, ele diz aqui. A multidão está cansada e abatida. Cansada. Igual a ovelha sem pastor. O pastor dela não servia para nada, que eram os fariseus. O saduceu, é um bando de ladrão lá. Hoje tem uma ruma aí. Porque os pastores delas eram ladrões. Então as ovelhas estavam perdidas. Ninguém falava mais do reino de Deus, fala de política na hora da missa. Em vez de falar de Nosso Senhor, fala de política. O que é mais importante? O que é que salva? A política ou a religião? Então ele vê a multidão cansada e ele fala com os discípulos. Primeiro chama de discípulo, porque ainda não são apóstolos. Depois vai chamar de apóstolo, porque vai enviar em missão. O que é o apóstolo? É aquele que é enviado em missão. A palavra apóstolo, sheliach, quer dizer o quê? Enviado em missão.
É o verbo, é enviar, é missão. Tá? O verbo. Então diz aos seus discípulos: a messe, o trabalho, muita gente aí, né? A messe é grande. O trabalho de anunciar o evangelho é grande. Porque tem muita gente querendo escutar o anúncio verdadeiro, não qualquer anúncio. A messe é grande. Mas os trabalhadores, os operários, os missionários, os apóstolos, são poucos. Os discípulos são poucos. O Brasil tem uma média de 10 a 12 mil sacerdotes para 200 milhões. É pouco. Né? Pedi, pois, ao dono da messe de tudo. Quem é o dono da messe? Deus. Que envie operários para a sua colheita, para anunciar o reino de Deus. Ou seja, vocês têm que rezar que Deus envie sacerdote, mas pelo amor de Deus, reze para que enviar sacerdote bom, porque sacerdote ruim, não envie não. Que, aliás, Deus não envia nenhum sacerdote ruim, é o sacerdote que se torna ruim, ou então que não tem vocação e foi, aí é outra história, que a gente pode analisar no outro campo, no outro momento. Né? Mas que envie operário bom. Até não sou, escolheu 12 e um traiu e o outro negou. Todos fugiram quando ele, né, foi preso, morto. Então ele chama os 12 discípulos e dá a eles o quê? Então chamou os 12 e deu a eles poder. Eles têm poder, nós temos poder. De quê? Para expulsar os espíritos maus. Tem gente que não acredita, tem gente na igreja católica que não acredita nos espíritos maus, que não acredita no Satanás. Tem padre aí que não acredita, tem teólogo que não acredita. O que é isso aqui então? Está dizendo que nosso Senhor está mentindo? Quem é que diz a verdade? Nosso Senhor ou o teólogo que diz que não existe? Tem teólogo aí que diz que não existe, que isso aqui é só uma doença. Doença de quê? É doença do espírito mal. Né? Então tá cheio de gente ensinando aí coisa errada, coisas erradas. Teólogo, sacerdote. Ele deu poder e autoridade para tirar o cão, os espíritos maus. Tá? E para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Isso aqui é uma razão para dizer, porque os teólogos dizem que esse negócio de demônio não existe, que era tudo doença, porque, segundo eles, era epilepsia, sei lá o quê. Tá, mas aqui no grego, quando tu analisa o grego, e analisa essa frase aqui, tem poder para quê? Para expulsar o espírito mal e curar. E curar. Então, ele deu poder para duas coisas, expulsar e curar. Se é o e curar, é um aditivo, é uma conjunção aditiva, então são duas realidades diferentes. Aí a ignorância do teólogo, né, que ele não conhece grego, aí a gente entende, né? Nosso Senhor aqui está falando, né, em duas realidades diferentes. Expulsar o demônio e curar. Então, expulsar não é cura, é expulsão. Essa é uma razão. A frase aqui coloca como adição. São duas realidades diferentes. Outra, o verbo para expulsar é um no grego, para curar é outro. Qual é o verbo grego para expulsar? Ekbalo. Ou ordenar que saia. Curar, terapeu, terapia, terapeu, é curar. Então, o grego usa dois verbos diferentes. Por quê? Duas realidades diferentes. Então, não venha me dizer que é uma coisa só, como alguns teólogos dizem. Falsamente, são falsos profetas, ensinando coisa errada. Aqui é uma conjunção aditiva, expulsar e curar, dois verbos no grego diferentes. Mas tem que estudar, ele não estuda, né? Aí ensina coisa errada. E tem uma terceira diferença? Tem outras. Quando cura, quando não se cura, tudo é muito tranquilo. Leia aí os relatos da cura. Ele cura, a pessoa se levanta e vai cuidar da vida dela. Curou a sogra de Pedro, se levantou e cuidou da casa. Curou o aleijado, se levantou e andou. Curou não sei o que, pronto. E quando expulsa, tem uma confusão grande, tem violência, tem grito, tem aquilo, e é muito diferente.
Então, são duas realidades muito diferentes. Você que é teólogo aí, dizendo que não existe, vai estudar. E se você não acredita, não ensine não coisa errada. Porque nosso Senhor está dizendo que existe. Mandou tirar o cão. Na expulsão existe ordem. Na cura não tem ordem. Na expulsão, nosso Senhor ordena o Satanás, qual deles lá, são muitos, naquela legião lá que entrou nos porcos, né, eram muitos, uma legião, legião. Então, na expulsão tem ordem. O que é o exorcismo? É ordenar ao Satanás que sai. Ordenou, é exorcismo. Na cura tem ordem? Não. Curou, pronto. Impôs a mão, curou, tocou e tchau. Tudo tranquilo. São duas realidades diversas. Não diga que é doença, porque está enganando o povo. Não diga que o cão não existe. Deu-lhes poder e autoridade para expulsar, no grego ekbalo, os espíritos maus e curar a doença. Todo tipo de doença. Tá? Aí falou aqui o nome dos 12. Quando fala o nome dos 12, diz que são apóstolos. No início, discípulos. Agora, apóstolos. Por quê? Porque vai enviá-los em missão. Então, o que é o apóstolo? Aquele que é enviado em missão. O que é o discípulo? É o seguidor de Nosso Senhor. Quem são os 12? Né? Você já conhece, eu vou dizer. Simão, nome hebraico, chamado Pedro. Tá? Nome grego. André, seu irmão. Tiago, então, tinham 2 irmãos. Pedro e André, no início. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Mais 2. Então tem Pedro e André, irmãos. Tem Tiago e João, irmãos. Os 2, Tiago e João, são filhos de quem? Zebedeu. Esse João aqui é aquele a quem Nosso Senhor entregou Nossa Senhora quando ele morreu. Que é o discípulo amado. Tem alguns que contestam, mas a tradição coloca como discípulo amado. Ele. Esses 4 aqui eram pescadores e moravam em Cafarnaum. Cafarnaum, a cidade do lado do lago de Genezaré. E o barco deles está lá no lago de Genezaré. Nosso Senhor morou com Pedro, na casa dele, em Cafarnaum. Aí continua, Filipe e Bartolomeu. Bartolomeu, aquele lá, estava sentado debaixo de uma árvore, Nosso Senhor chamou ele disse, quem és tu para estar me chamando aí? Nosso Senhor elogia ele, que ele era muito sincero. Está lá em João. Filipe, aquele que evangelizou o eunuco. Atos, livro dos Atos coloca a evangelização dele. Ele converteu um eunuco. Tomé e Mateus. Tomé é aquele que não acreditou. Né? Queria tocar, tal. Mateus, cobrador de imposto. Geralmente, os cobradores de imposto eram ladrões. Eram judeus que cobravam os impostos dos judeus para os romanos. Por quê? Porque os romanos tinham dominado o território de Israel. Ninguém gosta de pagar imposto. Ainda mais, pagar imposto por um povo estrangeiro que está na tua terra. Imagine aí um povo estrangeiro domina o Brasil, tem que pagar imposto ainda para esse povo que está me dominando. E mais ainda, o cobrador era ladrão em geral. Zaqueu, quando se converteu, era cobrador de imposto. Ele disse, eu vou devolver 4 vezes mais o que eu cobrei. Quer dizer que o imposto era 10 moedas, ele cobrava 40. Ficava com 30 e dava 10. Ladrões. Eram ladrões eles. Então o povo odiava eles. O povo odiou já o cobrador de imposto. Mateus era odiado pelo povo. Tá?
Tiago, filho de Alfeu, quando coloca filho disso, filho daquilo, para dizer que é um personagem histórico. E é, em geral não, e é filho do, coloca sempre filho do pai. Quem dava o nome ao filho era o pai, não era a mãe. Tá? E Tadeu, Simão, o Zelota, tinha um Zelota. Quem eram os Zelotas? Os que lutavam pela libertação política do povo contra os romanos. E o Senhor não veio libertar politicamente ninguém, mas chamou um deles lá. Né? E Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Você vendo essa lista aqui de 12, nenhum era muito inteligente, nenhum era muito bom, virtuoso, era gente normal, com uma profissão aí, mais ou menos, né? Quem cobrador de imposto, geralmente ladrão, um traidor, o Pedro vai negar, pescador, pessoa que não tinha estudado. Eram pessoas comuns. O mais inteligente tudinho foi Paulo, que não está aqui. O Senhor não chamou Paulo. Né? Ele vai chamar depois. O mais preparado de tudinho era ele. E não, o Senhor não chamou, porque para dizer que ele chama pessoa comum. Pessoa como nós. Nenhum muito inteligente, muito nada. Chama pessoa comum, como nós. Normais. O Senhor chama quem é normal, mas pessoa normal. O tal do Zelota lá, que era violento, geralmente os Zelotas eram violentos. Matavam os outros. Queriam matar. Esse grupo aqui, não tem nada santo aqui não. Nenhum desses aqui era santo. Eles se tornaram santos depois da morte, ressurreição, ascensão e envio do Espírito Santo. Quem fez deles santos foi o Espírito Santo, Pentecostes. Eles não eram santos, nenhum. Todos fugiram quando nosso Senhor foi negado, traído. Um negou, um traiu, outro traiu. Todos fugiram. Fugir é negar, é trair. Pensou uma pessoa que você diz que ama, na hora que ela é presa, você corre? Que amor é esse? Um traiu, um negou. Negar é trair, então os dois traíram. Todos traíram nosso Senhor. E Jesus os envia com a seguinte recomendação: não vão onde estão os pagãos nem os samaritanos. Vocês vão anunciar primeiro ao judeu, porque ele veio primeiro chamar os judeus ao arrependimento. Quando o judeu se fechou e condenou ele na cruz, aí abriu para todos nós, para todos. Hoje, o anúncio é só para judeu? Não, para todos. Por quê? Porque os judeus não quiseram. A antiga aliança, para quem era? Judeus. Não só para eles, era para que eles anunciassem a todos. Eles não quiseram, se fecharam. Pecaram, idolatraram, foram para o exílio. Então Deus mudou a aliança. É assim? É, então agora é outra aliança. Enviou o Filho, para quem? Para anunciar primeiro aos judeus, porque Deus é fiel. Primeiro anúncio aos judeus. O que os judeus fazem? As autoridades matam o Nosso Senhor. Já tinham matado os profetas, agora matam o Nosso Senhor. Aí, quando eles matam Nosso Senhor, aí o anúncio agora é para todos. Paulo, aí entra Paulo, anúncio aos pagãos. Mas antes o anúncio foi primeiro para quem? Para os pagãos? Não, os judeus. Nosso Senhor não era judeu? É. Então, o anúncio para quem é? Para o judeu. Leia lá, João 4, samaritano. Ele vai dizer, a salvação vem dos judeus. E para os judeus. Quando os judeus se fecham, aí para todos nós. Eu não sou judeu, nem você. Então, para todos nós, veio por quê? Porque eles se fecharam. Não quiseram escutar nem seguir Nosso Senhor. Então, não quer, não quer. Então, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Anuncie, antes de tudo, aos judeus. Se eles não quiserem, aí anuncia os outros. E foi assim que eles fizeram. E hoje o anúncio é para todos. Mas iniciou o anúncio para os judeus. E o que é que eles têm que fazer além de anunciar?
dizer que o reino de Deus já chegou. Quem é o rei? Nosso Senhor. Ele é o rei de Deus. Ele é o anúncio do reino. Então o que é que a igreja tem que anunciar hoje? Nosso Senhor. A igreja católica só tem uma missão: anunciar Nosso Senhor. Nascido da Virgem, mas é Nosso Senhor. Anunciai que o reino de Deus já chegou. Esse estar próximo já chegou nele. Curai os doentes de novo. Curai. Ressuscitai os mortos. Pedro e João ressuscitaram. Atos. Purificai os leprosos. A pior doença lá não era o vírus aí, Covid, não. Era a lepra. Que não tinha cura e afastava o povo do convívio da sociedade. Ainda hoje é uma doença ruim. Embora hoje pode se curar em casa. Se curar não, conviver. Com cuidado, tudo. Curai, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De novo. Então não venha dizer que não existe expulsão, não, que existe. E mais ainda, todo sacerdote é exorcista. Todo sacerdote tem o poder de expulsar o demônio. Por que é que não expulsa? Porque hoje na igreja, só com autorização por escrito do bispo, se tornou uma coisa muito mal feita, aí a igreja fechou. Pode expulsar? Pode. Mas hoje com autorização por escrito do bispo. Senão não pode. Hoje na igreja é assim? É. E um leigo pode? Não. Se o bispo autorizar, mas não pode. Então leigo fazendo oração de exorcismo não pode. Estou falando do exorcismo clássico. A oração de São Bento pode, é o que eu faço aqui. Mas impor a mão ali a uma pessoa e mandar. E quando é que a pessoa está com o Satanás? Quando se consagrou. Aí você vê aí esses filmes aí de exorcismo, né? Subiu na parede, gritou, mudou de... Às vezes não tem nada disso. Você nem subir em parede, nada. E está possesso. Tem gente que não tem nenhuma manifestação e está possuído. Quando se consagrou. Foi aí a qualquer coisa dessas reuniões aí, né? Sei lá o quê. Invocação de espírito lá. Se você se consagrou, está possuído. Pode não ter nenhuma manifestação. Eu fiz o curso de exorcismo em Roma. Além de ser, porque todo sacerdote eu fiz o curso. Então, o sinal de que alguém está possuído é quando se consagrou ao Satanás. Até por brincadeira. Portanto, não se consagra, não. Nem vendo televisão aí, tem jovem que... Eu conheci uma na Itália, uma jovem, né? Que disse por pensamento ao Satanás que se alcançasse um emprego, se consagraria, possessa. E não tinha nenhuma manifestação, não. Às vezes tem, já vi mudar de voz, gritar, não sei o quê. Uma vez eu me aproximei de uma pessoa, eu estava de costas, ela estava de costas, eu cheguei. Era uma jovem, mudou a voz e disse: eu sei quem tu és, Fernando César. Pois é, né? Às vezes tem manifestação, às vezes não tem não. O pior não é aquele que se manifesta não, porque aí na hora você reconhece. O pior é aquele que não se manifesta e fica calado. Conheci os maiores exorcistas em Roma, quando tive lá 12 anos. E um deles me disse isso, morreu há pouco tempo. O outro eu fazia oração com ele. Teve um lá que eu seguia e fazia oração com ele. Esse maior, que era do Vaticano, confessar com ele se confessar comigo. Ele me disse uma vez: padre, o pior espírito não é o que fala, nem grita, nem muda de voz, nada, nem sobe parede, não, porque aí a gente já sabe que é ele. O pior é o que não fala nada. Porque aí você não tem, é difícil ter autoridade. Quando ele começa a falar, ele está perdendo a autoridade. Quando ele começa a se manifestar, ele está perdendo a autoridade. E o padre tem mais autoridade que ele. Por quê? Porque a nossa é de Nosso Senhor. Desde que o padre esteja com Nosso Senhor, na graça de Deus, né? O padre aí que tem autorização, está em pecado mortal, tem que ter cuidado, porque o demônio pode sair e entrar nele. De pecado mortal, o demônio conhece muito. Então, o pior
a pior possessão não é essas aí da televisão, não. E aliás, eu recomendo que não veja. Porque cada vez que vê, tem uma influência do mal. Está entrando na sua casa o mal. Todo esse programa de mal, não sei o quê, o demônio está entrando na sua casa. Ele está usando você para assistir aquilo. Não assista nenhum filme de terror, nem do cão. E o pior não é aquele que grita, que faz zoado. É o que não faz nada. Fica caladinho para não se manifestar. Quando se manifesta, a gente entende quem ele é. E fica mais fácil sair. E a autoridade que eu tenho, que Nosso Senhor deu aos 12, é de Nosso Senhor. A autoridade não é minha. Quando isso é eu te exorcismo em nome de Cristo. Não é meu nome, quem sou eu? Tá? Então, essa autoridade Nosso Senhor deu aos sacerdotes.